Olá, sejam todos bem-vindos. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Todos são bem-vindos aqui no canal do Saião. E já pode aí mandando, né, o seu like, pode aí já divulgando a nossa live. Muita coisa interessante para a gente conversar aqui, e o pessoal que já está sintonizado aí pode até já dizer de onde é que está falando. Vamos ver aí várias pessoas, né? Olha, Santa Catarina, Bahia, vários lugares diferentes, Espírito Santo, Ceará, Rio de Janeiro, muito bem, tem gente aqui escrevendo até em hebraico, muito bem. Rio Grande do Sul, gente de toda parte, seja mais do que bem-vindo aqui no canal do Saião, diversos estados do nosso querido Brasil e quem sabe aí, olha, até mesmo Rondônia. Um abraço para todos, Minas Gerais, Pernambuco, Daniel de Angola, boa noite, boa madrugada em Angola, né? Muito bom, um grande abraço a todos. Tocantins, olha só, Paraíba, Minas, vários lugares aí, uma satisfação, uma alegria muito grande ter você em sintonia conosco para falar desse tema, né? Que, na verdade, biblicamente falando, é um tema, vamos assim dizer, razoavelmente tranquilo, né? No momento, em função de certos desdobramentos que a gente tem aí no contexto de hoje, pode trazer alguma sensibilidade. Por isso, assim, a gente vai dizer para todo mundo aqui que nós temos uma proposta de uma conversa pacífica que tem a ver com a paz, né, voltada para Israel e para as demais nações. Amamos palestinos, judeus, brasileiros, estrangeiros. Nosso objetivo aqui é esclarecimento, né? E até eu peço Giovanni aí, todo mundo, né, na mesma sintonia. Se alguém destoar demais, né, aí a pessoa de fato não estará na live correta, né? Para a gente ter essa caminhada aí com bastante sintonia. Eu agradeço mais uma vez pessoas aqui que estão agradecendo a Deus pela minha recuperação. Sim, graças a Deus, a minha recuperação de saúde foi muito boa, né? E nós estamos bem aí. Mais gente chegando, inclusive gente do nosso país irmão, Uruguai, né? Lá no sul do continente da América do Sul, também em sintonia conosco. Muito bom, uma alegria ter todos vocês aqui. Pois é, pessoal, nós vamos lá, nós vamos apresentar aqui a nossa conversa sobre isso. E, em seguida, a gente vai ter um espaço para perguntas, né, para todo mundo aí. Então, o que que acontece, né? Aí vamos primeiro introduzir a discussão. Nós sabemos muito bem, existe uma longa história do povo judeu, né, uma história biblicamente começando lá atrás com o patriarca Abraão, né, a quem Deus dá até uma promessa para ele: eu vou abençoar aqueles que abençoarem a você e vou amaldiçoar quem amaldiçoar você. E existe toda uma ideia de uma
promessa de uma aliança com Abraão e os seus descendentes. E aí, Israel atravessa a história, nós conhecemos a história bíblica, Israel vai aparecer aí no Novo Testamento, na época de Jesus, e de repente, na época romana, o povo judeu é expulso da terra, passa por uma diáspora e se espalha por vários lugares do mundo. Eles já tinham sofrido muito quando houve a invasão assíria, depois a invasão babilônica, depois ficaram sob o domínio dos persas, dos gregos, depois dos romanos, e a história prossegue com esse dilema, né, que nós encontramos com a história do povo judeu. E aí, nessa grande dispersão, quando a mensagem de Jesus vai se espalhar para as nações, através principalmente do ministério do apóstolo Paulo, a gente vai ver o que muitos gentios, não judeus, chegam à fé. Né? Inicialmente na região ali do Oriente Médio, gente falando aramaico, gente falando o egípcio antigo, né? Aquilo que é a raiz do copta, gente falando grego, depois gente falando latim, e assim o evangelho se espalha e um número menor de judeus se torna seguidor de Jesus, um número muito pequeno. Então, existe um caminho assim de distanciamento e separação forte entre a comunidade cristã e a comunidade judaica. E no decorrer da história, então, começou-se a fazer essa pergunta, olha, quando a gente ouve falar de Israel na Bíblia, especialmente do ponto de vista teológico, do ponto de vista das promessas de Deus, daquilo que Deus faz, né, e fará com a sua aliança, Israel, segundo uma parte da cristandade, Israel não existe mais, desapareceu. E agora a única coisa que existe é o que ficou no lugar de Israel, que seria a comunidade cristã, que então é entendida como Israel de Deus. Mas será que é assim mesmo? Será que isso tem a ver com o Novo Testamento? Então, a gente vai analisar essas questões, ver uns certos textos bíblicos, claro, vamos acabar tocando um pouco nas questões que envolvem a realidade dos dias de hoje, mas eu queria, em primeiro lugar, chamar a atenção para o seguinte: do ponto de vista do povo, da cultura, da língua, não há dúvida que os judeus de hoje são uma continuação dos antigos hebreus, israelitas e judeus da Bíblia. Isso não tem como negar. Aliás, é uma coisa curiosa. Por exemplo, se você for num contexto de uma comunidade judaica e você chegar na época da Páscoa, né, quando celebra-se o Pessach, você tem o jantar mais antigo da história humana que tem sido celebrado através dos séculos e podemos dizer dos milênios, né? Porque, de fato, né, nós sabemos a cerimônia, o Seder de Pessach, esse encontro de famílias e comunidades lembrando da libertação do Egito é coisa que começa lá atrás, no momento do Êxodo, e atravessa a história. Então, para você entender, né, aqui nós temos, por exemplo, uma Bíblia, né, que é uma Bíblia hebraica, né? Esse hebraico que está aqui é o hebraico que é o hebraico estudado em Israel até hoje. Claro que é um hebraico mais erudito, que a gente chama de um Ivrit Sifrutit, né? Mas se o profeta Abacuque ressuscitasse e começasse a caminhar pelas ruas de Jerusalém e fosse visitar, né, a região da Galileia ou fosse a qualquer lugar de Israel, ele conseguiria se comunicar, porque é o mesmo povo, é a mesma história, é a mesma cultura. Claro que nenhuma cultura permanece exatamente estática, né? O Brasil do século XVII é diferente do século XXI. Portugal de 1300 é diferente do Portugal do século XX, mas
a continuação, a permanência dessa realidade é algo inquestionável. Inclusive, os judeus são o povo que mais preservou a sua identidade sem estar em sua terra e sem estar no seu ambiente cultural com a sua condição dispersa em toda a sua história de quase 2000 anos. Inclusive, né, sempre, né, nas festas judaicas, especialmente na Páscoa, né, sempre o sonho era dizer a frase Bashana Haba'a Birushalayim, ou seja, no ano que vem em Jerusalém. Aí então a gente entende isso. E por que que é importante? Porque tem gente que às vezes não estudou o suficiente, não conhece, e diz assim, não, mas o que era Davi, Jeremias, e os judeus que tem lá hoje não tem nada a ver com isso. Não é o caso. Até porque o próprio conceito de judeu não é exatamente um conceito racial, né? Você vê que na Bíblia existe uma diversidade no povo israelita e através da história você vai ver judeus dentro de uma identidade cultural, religiosa e étnica, mas não racial. Então você vai encontrar judeus pretos de origem africana, judeus de aparência oriental, do Extremo Oriente, né, semelhante a chineses e japoneses e coreanos, por exemplo. Você vai ver judeus loiros de olhos azuis muito claros, você vai ver judeus de pele mais morena, como pessoas do sul da Europa ou do restante do Oriente Médio, uma diversidade muito grande, né? Então vamos dar uma olhada agora nessa questão, já que é muito difícil alguém negar essa relação de continuidade do povo do ponto de vista histórico, cultural, linguístico, né, e de identidade. Vamos dar uma olhada agora no nosso PowerPoint para aqui dar uma visão mais clara sobre essa realidade do Israel bíblico e o Israel hoje. Como é que a gente deve entender essa realidade, né? Então, PowerPoint já vai ser projetado e a gente então pode olhar e a sequência disso. Vamos lá. Olhando, né, para o texto que nós vamos observar aí, a primeira questão que se levanta é alguém dizer, mas o professor Sayão, vamos lá. Mas no Novo Testamento não está sendo dito que não existe mais judeu nem grego, que agora em Cristo essa separação não existe mais. Então, na verdade, que essa é a questão. Alguém vai dizer, olha, quando nós pensarmos em Israel hoje, ou no povo judeu, na verdade, esse povo não tem qualquer relação específica com Deus, porque não há judeu nem grego. E o texto que diz isso é o texto de Gálatas. E ele diz: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então vamos lá, o que está acontecendo no contexto da Galácia? Paulo anuncia o evangelho lá, e esses Gálatas depois acabam sendo influenciados por pessoas de contexto religioso restrito judaico que estava pensando o seguinte: se uma pessoa for acreditar, crer no Messias de Israel, ela precisa se tornar judia antes. Então eles queriam exigir que os gentios do mundo grego, romano, etc., que eles precisavam fazer circuncisão, eles precisavam seguir tudo aquilo que era particular do contexto judaico. Então, Paulo vai dizer, pessoal, não faça isso. Ele vai dizer para os Gálatas, de jeito nenhum. Aí ele vai falar que, no que diz respeito à salvação, no que se diz respeito a estar próximo de Deus em Cristo, nesse sentido não faz diferença se o indivíduo é judeu ou é grego. Não faz diferença se ele é escravo ou ele é livre. Paulo não estava querendo dizer que, olha, não existe escravo no mundo que tinha escravo. Nem ele está querendo dizer que não tem homem nem mulher no sentido absoluto. Então ele está especificamente falando
para essa comunidade gentílica que estava sendo, vamos dizer assim, ah, influenciada por indivíduos que queriam fazer dos gentios que creram em Cristo pessoas que seguissem particularidades do contexto judaico. Então eles dizem: para que você seja descendência de Abraão, e o que quer dizer isso? Quer dizer que a bênção de Deus que chega a Abraão, que haveria de ser bênção para todas as famílias da terra, ela começa alcançando os filhos de Israel e se desdobra para todas as nações. Então, no sentido espiritual, não existe uma ideia de que, olha, Israel e os judeus acabaram e agora só existe gentios. O que existe é uma relação de inclusão, né? Ou seja, a raiz, a base tem a ver com o que Deus fez em Israel e agora os outros povos estão entrando. Então, nesse sentido, eles são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa, ao contrário do ensino equivocado daqueles que estavam querendo judaizar os não-judeus, os gentios. Então, veja lá, e aqui é que está a confusão de muita gente, porque alguns textos mal lidos e fora de contexto, eles podem confundir as pessoas. E as pessoas não entendem muito bem o que o texto de fato está dizendo para nós. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz o quê? Aquele povo gentil que havia recebido o evangelho, o apóstolo Pedro escreve celebrando a fé que eles tinham. E aí ele vai dizer o quê? Ele vai dizer para eles aquilo que o próprio Deus tinha dito para Israel, os israelitas lá no contexto do Êxodo, né? Na verdade, Êxodo capítulo 19. Então, o que ele diz? Olha, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês, esses gentios, nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Então você percebe, não é que Pedro está escrevendo dizendo, pessoal, ó, aquilo que Deus falou com Israel, com o povo judeu, acabou. Agora só tem vocês na fita. Não, ele está dizendo o seguinte: olha, a bênção de Deus que começou a agir de maneira salvífica na história e começou por Israel, a coisa é tão grande que agora a mesma realidade se estendeu a vocês também. Então vocês, né, imagine um monte de pessoas no Império Romano, que nem romano não era, que era escravo, que era de uma minoria maltratada, eles ouvem isso, né? Eles que nem sequer eram povo, eles não faziam parte do povo judeu, muitas vezes a maioria deles nem fazia parte do povo romano, né? Agora eles são povo de Deus, receberam misericórdia, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, assim como eu e você que depositamos a nossa fé em Cristo Jesus. E aí, onde é que a coisa começou, digamos assim, a complicar um pouco mais, que tem levado algumas pessoas para dizer o seguinte: olha, pessoal, o que a gente pode pensar do povo judeu e de Israel? É uma questão de prazo de validade vencido. Ou seja, aquilo que Deus tinha a ver com Israel acabou, porque Deus deu leis. Essas leis são do Antigo Testamento, no Novo Testamento não tem mais lei, agora tem a graça, e, portanto, toda vez que eu falar de judeu, ou judaísmo, ou Israel, isso tem a ver com legalismo, letra da lei, e agora a coisa não é assim. Mas não é bem isso que nós vamos encontrar, né? Não temos no Novo Testamento uma atitude de desprezo da lei. O que a gente tem na lei de Deus? Temos 613 leis que aparecem na Torá. Qual que é o âmago disso? Qual que é o centro disso? São os 10 mandamentos, né, que aparecem em Êxodo 20 e Deuteronômio 5.
E quando Jesus comenta sobre os mandamentos, ele não diz que ele veio dar fim à lei, acabar com a lei, ele não diz que a lei não vale nada. Aliás, Paulo vai dizer que a lei é santa, justa e boa. Ele diz que a interpretação dos religiosos do seu tempo não correspondia à verdade, porque eles estavam seguindo a lei sem entender o seu propósito. Então Jesus diz que tudo que temos na lei se resume a dois princípios, que são os dois grandes mandamentos de amar o Senhor teu Deus sobre tudo e o próximo como a si mesmo. Jesus cita Deuteronômio capítulo 6, verso 5 e Levítico 19, 18. Então Jesus não lança fora a lei, mas Jesus mostra o verdadeiro sentido da lei, né? E nós sabemos, né, que essa lei ela precisa ser entendida no seu objetivo conforme a maneira correta de entendê-la que Jesus nos mostrou. Olha lá o que ele diz em Mateus 5,17, não pense que vinha abolir a lei ou os profetas, não vinha abolir, vinha cumprir. Digo-lhes a verdade, olha lá, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Pois eu lhes digo, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, que os seus discípulos são os verdadeiros, vamos assim dizer, seguidores da lei, porque eles não usam a lei de maneira indevida, eles não estão manipulando contrariamente à intenção da lei, mas eles precisam ter uma justiça superior aos religiosos daquele tempo, que é a lei segundo a sua intenção. Então, o que é a lei, na verdade? Para a gente não pensar, olha, o judeu está deixado de lado por Deus porque ele está preso na lei. Não é o problema da lei, o problema é a utilização indevida da lei. Jesus mesmo diz que os seus religiosos do seu tempo, eles mudavam a palavra de Deus por causa das suas tradições. Então a lei, na verdade, quando ela é dada por Deus, ela é a expressão da graça, porque era impossível que o ser humano se relacionasse com Deus. As leis dadas lá em Êxodo, Levítico, permitiam que o homem pecador tivesse um mecanismo de se aproximar de Deus, podia pedir perdão dos seus pecados, ele tinha todo um ensinamento que permitia essa proximidade entre o Deus puro, santo e verdadeiro, que passa a habitar no meio do povo, e o ser humano pecador. Mas aí vem a pergunta, que é tão importante, né, nessa questão. O que acontece com o povo judeu com a vinda do Messias Jesus? O que nós devemos entender? Vamos ver direitinho para compreender isso. Olha lá. Essa pergunta, ela é pertinente. Então, quando as pessoas pegam o texto de Gálatas, que está falando de gentios que estão sendo forçados ou ensinados a terem práticas judaicas específicas, isso não é o mesmo contexto, por exemplo, de Romanos. Veja que Paulo diz para os Gálatas que eles não devem ser circuncidados de jeito nenhum, mas quando Timóteo, que é filho de mãe judia e de vó judia, aparece no cenário em Atos, Paulo manda ele ser circuncidado tão logo possível, para que ele tivesse uma conexão com o seu próprio povo. Né? A circuncisão ou a incircuncisão não significam nada, não salvam ninguém, mas Paulo fazia uma diferença, né? Até mesmo cultural, para os judeus seguidores de Jesus, que eles continuassem vivendo culturalmente como judeus, dentro da sua própria tradição, coisa que os gentios não tinha qualquer relação com esse tipo de coisa. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Por que isso é importante aqui? Porque lá em Roma você tem uma comunidade mista, que tem gentios e judeus. E a resposta de Paulo é, escuta, será verdade que porque os israelitas falharam, eles estão rejeitados? A resposta é simples, de maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, e a resposta é clara, Deus não rejeitou o seu povo.
o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem que Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me? E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça, e se é pelas graças, já não é mais pelas obras, se fosse a graça, já não seria graça. Então, Paulo deixa claro que não é verdade que o povo de Israel está rejeitado de maneira definitiva. E o que está acontecendo agora, que as pessoas estão perguntando, porque nesse mundo gentílico, eu falo, mas espera aí, esse Messias não veio de Israel, não está cumprindo profecias lá? E por que tantos judeus não estão crendo nele? E aí Paulo diz, olha, se você for estudar, a história sempre foi essa. Sempre houve uma minoria remanescente. Quem fazia parte do povo não era necessariamente pessoas marcadas por uma caminhada de fidelidade. Vamos ser bem sinceros, essa é a realidade da cristandade também. Pega no mundo, você tem aí 2,5 bilhões de pessoas que se autodenominam cristãos. E quantos desses indivíduos são, de fato, seguidores de Jesus? Então, esse contexto aqui aparece muito nítido. E a pergunta que segue é: como essa situação surpreendeu o plano de Deus? Quer dizer, então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram? Percebe que ele continua usando a palavra Israel, fazendo referência ao povo? Se não fosse o caso, ele diria, pessoal, não tem mais Israel, né? Não é o que aparece. Os demais foram endurecidos, como está escrito, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Ou seja, o que está acontecendo não está fora da percepção que vem da parte do próprio Deus de jeito nenhum. Então, ele prossegue e diz, e Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles, escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Uma linguagem forte por uma atitude, né, de orgulho, de dependência da sua própria justiça, que fez com que eles não enxergassem a realidade, e por isso é chamado de espírito de atordoamento, que teve esse desdobramento. Então, como é que fica a compreensão, então, nesse contexto, da situação entre gentios e judeus? Paulo vai ser claro. Agora, peraí, pessoal. Então, é verdade. Nós estamos vendo. Porque você tem que entender o seguinte, o grande desafio, né? Todos os primeiros seguidores de Jesus são judeus. A igreja primitiva primeira, ela é totalmente judaica. Se você ler Tiago 2,2, o texto diz, ó, quando entrar alguém na sinagoga de vocês, né, a gente vai ver os primeiros não-judeus aparecendo no cenário aí, com os samaritanos em Atos 8, o Cornélio em Atos 10, e só depois, quando a gente chega na igreja de Antioquia, começam as missões de Paulo, as suas viagens, é que se desdobra muito nitidamente para o mundo gentílico. E a pergunta que vai, né, especialmente para quem está em Roma, peraí, o que está acontecendo? Por que tantos judeus não estão seguindo o Messias que veio para trazer a salvação ligado a Israel? E tem mais uma questão importante que a gente vai destacar aqui, né? E vamos ver o que o texto diz. Acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Resposta: de maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles veio salvação para os gentios para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então preste atenção, existe em Romanos uma ideia de que mesmo com aquilo que pareceria uma derrota do plano de Deus por causa, digamos assim, do fracasso de Israel, vai chegar o momento que vai ter o que é chamado de plenitude deles num futuro que vai se apresentar na história. E Paulo prossegue e diz, eu estou falando a vocês gentios, porque eu sou apóstolo dos gentios e exalto o meu ministério, na esperança de fazer o quê? Provocar ciúme no próprio povo e salvar alguns deles.
Pois se a rejeição deles, eles tendo rejeitado o evangelho, é a reconciliação do mundo, que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Uau! O que é vida dentre os mortos? Pode ser uma referência à ressurreição espiritual de Israel. A gente vai poder ver daqui a pouquinho aqui um texto de Ezequiel 36 sobre isso. Ou pode significar alguma possível referência que essa restauração acontece na ocasião futura, quando acontecer a ressurreição. E Paulo prossegue e diz: se é santa a parte da massa que é oferecido como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. E ele vai, então, trazer essa ideia de conexão entre judeus e gentios no plano de Deus. E aí você pensa, Sayão, então isso é uma questão que aparece no ambiente do Novo Testamento, né? Nas cartas de Paulo, como nós vemos aí, ou em Pedro. Pois é, mas quando você lê o Antigo Testamento, você vai ver que essa relação de israelitas e gentios na conexão com Deus já existia. Quer ver que coisa interessante? Olha o Salmo 96. Cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Quer dizer, o Deus que se revela a Israel e tem aliança com Israel não é um Deus que se limita a agir no âmbito de Israel. Então, Israel tinha essa função de testemunho para as nações. Por isso, os habitantes da terra são convocados. Cantem ao Senhor, bendiga o seu nome, cada dia proclame a sua salvação, anuncie a sua glória, atenção, entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Então, olha que coisa interessante. Esse chamado, né, vamos dizer, israelita, começando com Abraão, tinha a intenção de ser bênção para as famílias da terra. José do Egito casou com a filha de um sacerdote egípcio. Israel é chamado de reino de sacerdotes para fazer essa mediação entre as nações. O Antigo Testamento, ele elogia, né, pessoas como Raabe na conquista de Jericó, a moabita Ruth, mostra o papel importante de Daniel na Babilônia quando ele está fora da terra de Israel. Aparece o elogio de uma figura como Naamã, que a gente viu, o papel de Esther, casada com o rei persa estrangeiro, né, lá na antiga terra, onde hoje é o Irã, e as nações também, como elas são proclamadas, como elas estão no radar de Deus, tanto nos salmos como nos profetas. Então, que coisa interessante, você percebe? Não tem esse sentido que muita gente quer de dizer ou Israel ou a igreja. Ou Deus só mexe com o judeu, ou Deus só mexe com as nações. A ideia é de inclusão, que começa com Israel, floresce para incluir as nações, e aí você tem o que é chamado de raiz, né, de base, e daquilo que vai ser chamado de ramos na sequência aí do entendimento bíblico bastante nítido. Agora, não é verdade que Israel desaparece e agora só existe a igreja, o que é o Israel de Deus? Pois é. Quando a Bíblia em Gálatas usa essa expressão, que ela chama, né, os Gálatas de Israel de Deus, mais uma vez ela não está excluindo, dizendo não existe mais judeu. Tanto é que o texto fala de judeu diferente de gentil o tempo todo, em vários textos. Então é uma maneira de incluir esses que até esse momento estão imaginando que a ação que envolve o que Deus faz está limitada ao povo judeu e essa realidade se expande. Então, qual é o problema? É o problema que a gente vê hoje, né? Se alguns ramos foram cortados e você, Paulo falando para os romanos gentios, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, atenção, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Pessoal, a gente aceite ou não, goste ou não, a Bíblia é uma obra literária teológica hebraica. Inclusive,
o Novo Testamento, principalmente. Os autores são judeus, a cabeça é judaica, a mentalidade tem a ver com isso. Não tem nada a ver com legalismo farisaico, isso não tem nada a ver com maneirismos de grupos místicos, tem a ver com uma cosmovisão da maneira de entender a realidade. Então, se alguém não escuta Romanos 11 e se acha numa condição superior e diz, olha, tudo que envolve esse elemento judaico, né, que foi um caminho assim de pessoas como Marcion e outros hereges do início da igreja, saiba que você não sustenta a raiz sustenta você. E então o indivíduo pode dizer o seguinte: então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. Você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou, os ramos naturais também não poupará você. Então, nem judeu, nem gentil tem direito a qualquer orgulho por se achar melhor ou mais importante do que os outros. Veja lá como é que é a proposta bíblica, né? A bênção de Deus sobre o reino original, né? Ela é uma bênção que tinha a ver com Israel e gentios vistos aí na sua distinção. O que acontece, né? A bênção de Deus, nós temos a aliança, temos, né, a questão do arrependimento, quando, né, nós vamos ter aí a bênção de Deus e a disciplina que cai sobre o povo, e aí nós temos essa base de Israel e os gentios, quando, né, o reino messiânico na plenitude chegar, disciplina e redenção, Israel e os gentios estarão juntos nessa redenção. Eles não são distintos em relação à salvação, mas são distintos enquanto perfil de povo. Vamos entender isso um pouquinho mais. Veja, muitas pessoas dizem, não, mas isso é uma maneira de pensar de um grupo teológico X, de uma linha de compreensão, né, inadequada, e a Bíblia vai deixar claro para a gente, né, que, aliás, Israel, quando é escolhido, de acordo com Deuteronômio capítulo 7, está dito bem claro, vocês eram o menor dos povos. Né? Israel é uma coisinha de nada hoje, foi uma coisinha de nada no passado. Não se compara com o poderoso Império Egípcio, que foi a Roma, Grécia, Pérsia, Assíria, Babilônia, nem tem comparação. Né? Olha lá o que nós encontramos no Novo Testamento, lá em Mateus, né? Diz o texto, em Lucas, na verdade, 21, quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem na cidade, saiam, os que estiverem no campo, não entrem na cidade, pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiro para todas as nações. Esse juízo sobre Jerusalém acontece no período do Novo Testamento, quando a cidade é destruída pelos romanos. E, vamos dizer, Jerusalém, nesse momento e depois de maneira mais intensa no começo do segundo século, vai ser totalmente dominada pelos gentios. Agora preste atenção, né? O que é que significa isso? Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Algumas pessoas leem textos bíblicos assim e fazem interpretações simbólicas que são incabíveis. O pessoal, não tem sentido. Jerusalém é Jerusalém. Jesus está falando de uma coisa objetiva, concreta, que acontece na história. E ele diz que Jerusalém vai estar debaixo do domínio, a linguagem é forte, pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se cumpra. Então vai chegar um momento em que Jerusalém não vai estar mais assim. É uma coisa muito nítida no texto. Né? A gente pode desejar o que a gente quiser, só não tem como mudar o que está
muito nítido. Então, o que Paulo vai apresentar nessa proposta da redenção que aparece aí, né? E aí, o que nós temos? Nós temos Israel, povo judeu, descrito como uma oliveira. A raiz está lá nos patriarcas, né? Nós temos aí a oliveira que se desenvolve, essa árvore boa, e os gentios são enxertados, né? Não tem como essa árvore boa ser simplesmente, vamos dizer, um Israel espiritual, porque senão não tem sentido gentios enxertados, né? A raiz dessa árvore, a base dela é o Israel da história. Agora, aqueles que faziam parte desse contexto de Israel da história e que romperam com Deus e se tornaram incrédulos e apóstatas foram retirados. E, curiosamente, os gentios são enxertados para produzir bons frutos. Então, você vai ver isso no Antigo Testamento. Você vai ver Raabe, você vai ver Naamã, e você vai ver sair fora Acabe, né? Você vai ver sair fora pessoas perversas que rompem com o Deus da aliança. E aí, então, como é que a gente percebe a ligação das coisas na mentalidade missiológica, da missão no Antigo e no Novo Testamento? Olha lá. No Antigo Testamento, os estudiosos falam de uma missão centrípeta, onde Israel, conhecendo o Deus único, recebendo a revelação de Deus, as nações vinham conhecer Israel e o povo e recebiam, isso é um testemunho do Deus único que faz aliança. Esse era o perfil. Quando chega na nova aliança, aí a missão, ela é que a gente chama centrífuga, porque agora não é ser um testemunho esperando as nações, agora a ideia é ir atrás das nações, começando com Jerusalém, Judeia, Samaria e confins na terra, nessa proposta de levar essa mensagem originalmente hebraica para o mundo todo que vem através do Messias prometido a Israel. A promessa é para vocês, para os seus filhos, mas também para todos que estão longe, na verdade, aqueles a quem o Senhor Deus chamar. Quando acontece essa restauração de Israel e do povo judeu? O que a gente tem na Escritura? Vamos lá? O próprio texto de Romanos nos ajuda. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Então, por que uma possível disputa e uma atitude de ressentimento e oposição entre gentios e judeus fere o plano de Deus? Porque ninguém está em pé no reino por sua própria virtude, mas por aquilo que Deus fez na nossa vida. Então, Deus é capaz de pegar o gentio e enxertá-lo na oliveira da mesma maneira como aqueles que tinham origem na oliveira e podem ser reenxertados da maneira como Deus vai agir no eixo da história. E ele então prossegue dizendo: irmãos, não quero que ignorem este mistério para que não se tornem presunçosos. Atenção, Israel experimentou endurecimento em parte. Pessoal, então fica claro. Se Israel experimentou endurecimento em parte, vai chegar um momento em que esse endurecimento vai passar, até que chegue a plenitude dos gentios. O que é a plenitude dos gentios? Exatamente o momento quando a mensagem do evangelho cumpre a proposta da missão. A missão foi essa. Jesus disse para os seus discípulos que eles deveriam pregar esse evangelho a todas as nações. Quando você vê os redimidos no Apocalipse, a gente de toda tribo, povo, língua, raça e nação. Hoje, cada vez estamos mais
próximos dessa realidade do Evangelho alcançar todos os povos da terra. Então, quando a plenitude dos gentios estiver se formando, começa esse caminho de redenção de Israel. Por isso, verso 26, assim todo Israel será salvo, como está escrito. E todo Israel será salvo, veja, em oposição aos gentios. Não adianta querer dizer, não, aqui é um Israel espiritual. Nesse versículo não é. Como está escrito, virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade, e esta é minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Ou seja, esse Israel no futuro que vai ser alcançado pela misericórdia, a bondade de Deus. Agora, quando a gente vê que Deus fala para Israel no passado, ele diz, um texto importante para você compreender, é ler o texto de Ezequiel. Porque Ezequiel quer dizer, é um profeta, né, que vai falar do momento quando os judeus perdem Jerusalém, o templo, e são levados para o cativeiro. E aí, em Ezequiel, você vê a glória de Deus saindo do templo, saindo da cidade, saindo da terra. Quando começa a restauração, então essa glória volta, né? Volta para a terra, volta para a cidade e vai voltar também para o templo ali no livro de Ezequiel. E aí nós vamos ver uma coisa muito curiosa, importante, que já já a gente vai ver. Como é que a gente pode falar sobre essa restauração de Israel? Tem a ver com a plenitude dos gentios e a plenitude de Israel no tempo do fim. O que a gente observa? Olha só alguns textos interessantes. Amós, capítulo 9, diz o seguinte: trarei de volta Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Agora veja lá. Plantarei Israel em sua própria terra. Pessoal, a terra é a terra que Deus prometeu. É a terra de Israel que os judeus ficaram afastados, separados, distanciados por 1900 anos, e em 1947, especificamente 48, tiveram condição de voltar a ter ali a administração da terra. E olha o que o texto diz: para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei. Veja, nunca aconteceu em nenhum momento da história quando Israel foi plantado e não foi mais desarraigado. Sempre foi, diz o Senhor Deus. Amós está falando, né, depois de trazer a palavra de juízo da parte de Deus, a gente vê isso. E alguém pensa, Sayão, mas os judeus são desobedientes, tem muitos judeus que são ateus, que não creem nem nem na própria Bíblia hebraica, tem judeus de todo tipo de coisa. Como assim, por acaso Deus vai abençoar essas pessoas? Então veja qual que é a grande crise. Duas coisas importantíssimas aqui. Se Paulo está dizendo, né, para os gentios romanos que eles devem crer no Deus de Israel, e aí eles perguntam, esse Deus de Israel prometeu alguma coisa para Israel no passado? Prometeu, cumpriu? Não, agora Israel está totalmente lançado fora porque eles falharam. Então a pergunta é, e quem disse que os gentios não vão falhar? Quem disse que a igreja de Cristo nunca agiu de uma maneira indevida, inadequada e muitas vezes até vergonhosa? Então a pergunta é, será que a gente também vai ser lançado fora? Se isso depender da plena fidelidade, tanto do contexto judaico como do contexto gentílico, ninguém jamais se firmará. E é interessante tantas pessoas que enfatizam a soberania de Deus, que não cai uma folha da árvore sem que Deus esteja no controle. Agora surge o Estado de Israel, os judeus voltando para a terra, isso não tem nada a ver com Deus. Como assim? As outras coisas todas estão debaixo de um agir soberano, nesse caso não. É muito curioso. Quando a gente lê Ezequiel, só para a gente entender, o texto diz
Assim, Ezequiel 36, 22. Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo monte, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano Senhor, quando me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Pois eu os tirarei dentre as nações e os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergerei água pura sobre vocês e ficarão puros, e os purificarei de todas as suas impurezas, todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei o coração de pedra, em troca trarei um coração de carne. Porém, meu espírito em vocês, os levarei a agir segundo os meus decretos e obedecer fielmente às minhas leis, e habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Ou seja, o que Ezequiel diz? Que Deus vai trazer, assim como Amós, o povo para a terra. Então, primeiro tem esse caminho, depois, esse povo que é trazido para a terra é trazido numa condição de povo desobediente, de povo impuro, pecador. Assim como Deus teve misericórdia dos gentios e agiu poderosamente nas nações, trazendo milhões de pessoas ao conhecimento da fé salvadora, a mesma coisa se dará na redenção de Israel. Então, primeiro o povo volta para a terra, depois esse povo, em desobediência, vai passar por uma restauração espiritual para então a gente ter, né, um desdobramento na direção da redenção plena mais adiante. Olha só Jeremias 16, 14, 15. Contudo, vem dias, declara o Senhor, quando já não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito, antes dirão, juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do norte de todos os países para onde ele os havia expulsado. Eu os conduzirei de volta para a sua terra, terra que dei aos seus antepassados. E alguém pode dizer, mas Saião, será que isso não aconteceu em outro momento da história? Não é quando o povo voltou do cativeiro? Então, qual é a dificuldade? Amós vai dizer que vão ser trazidos para nunca mais ser desarraigados. E quando a gente lê Zacarias 8, por exemplo, Zacarias é um livro escrito depois que o povo já voltou. É um livro do período já persa, quando o povo não está mais na Babilônia. E o que Zacarias diz? Assim diz o Senhor dos Exércitos, salvarei meu povo dos países do Oriente e do Ocidente. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém, serão meu povo, eu serei o Deus deles com fidelidade e justiça. Agora, vamos lá, pessoal. Ok, então o que deve existir? Deve haver uma percepção da ação poderosa de Deus na história. Judeus e cristãos não podem ser inimigos. Os judeus devem entender que os cristãos são aqueles que trazem tudo aquilo que a sabedoria bíblica revelou para as nações de uma maneira única que eles nunca conseguiram fazer. Judeus deveriam ver cristãos como seus irmãos mais novos numa caminhada diferenciada de monoteísmo. E os cristãos devem, da mesma maneira, entender com gratidão que a sua raiz é hebraica, que o seu Salvador, Jesus, é um Messias judeu, e ter uma atitude de misericórdia e de bondade e orar pelos judeus, desfazendo essa atitude de inimizade. Agora, pessoal, que complicação. Veja lá, agora vamos entrando um pouquinho na realidade de outro. Quando a gente diz que Deus está trabalhando na história de Israel, no povo de Israel de volta na terra, isso não quer dizer que tudo quanto qualquer judeu fizer está certo, não quer dizer que todos os judeus são bonzinhos, não quer dizer que se um judeu falou está certo e ponto final, não quer dizer que os gentios devem ser judaizados e começarem a ter práticas culturais ligadas ao mundo judaico que não pertencem a eles.
E nem significa que todas as atitudes políticas de Israel e do governo de Israel estão corretas, né? As pessoas me perguntam, Israel, mas como é que você pode lidar com essa realidade terrível lá de Gaza? Olha, a realidade de Gaza me entristece. Ah, mas o Israel não está fazendo coisas terríveis ali? Sim, mas a gente tem que ser muito realista e objetivo, que a gente não está lá para ver. A gente está ouvindo notícias. Então, por exemplo, a gente ouve notícias de fontes diferentes. Gaza é controlada por um grupo terrorista chamado Hamas. Muitos dos relatórios do que está acontecendo vêm desse grupo que ainda tem poder e que continua, inclusive, atuando e de vez em quando ainda lança alguns poucos mísseis e ainda está em atividade no local. Não posso dizer, olha, eu sei que o exército de Israel está fazendo tudo certinho e que eles estão agindo lá sem cometer erro nenhum. Eu mesmo não acredito que eles sejam capazes de tal eficiência. E tudo que for feito, se tivermos um tribunal isento, deve ser julgado com idoneidade, independente de ser judeu, gentil, árabe, qualquer pessoa. Mas o que é estranho, né? Conversando com uma pessoa de origem judaica, ele diz: puxa vida, eu fico muito pensativo sobre o que acontece, porque os regimes do mundo que prendem cristãos, que matam cristãos, que fazem coisas totalmente terríveis contra a liberdade mínima das pessoas, que perseguem minorias e que são regimes, como é o caso do Irã, entre outros, que prometem a destruição de Israel, na hora de um conflito, parece que os cristãos, muitos cristãos, estão mais a favor desses regimes, que têm colecionado uma série de atrocidades contra todo tipo de cristão, e eles têm uma atitude desequilibrada anti-Israel. Pessoal, eu conheço Palestina, pessoal, eu conheço Israel, eu tenho amigos árabes, eu tenho amigos judeus, né? Eu tenho relacionamento bom com todo mundo, eu ajudo Gaza, eu ajudo pessoas de Gaza no Brasil, a gente sempre trabalhou ajudando crianças de Gaza, eu sou solidário também aos meus amigos judeus e amo o povo judeu e amo o povo árabe, mas preste atenção, como é que os judeus têm sido tratados na história? Será que a gente perdeu a raiz? Romanos diz: quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Atenção, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ou seja, Deus prometeu e deu o dom e a dádiva, ele não volta atrás. Se Deus rejeitar Israel e o povo judeu porque esse povo falhou, aí deles e aí de nós, aí de todo mundo. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, agora receberam misericórdia graças à desobediência dele, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês, pois Deus sujeitou todos, gentil e judeu. Ou seja, gentil e judeu, criticando um ao outro, é o sujo falando do mal lavado. Todos estão debaixo da desobediência para exercer Deus, exercer misericórdia para com todos. Então presta atenção, pense na cabeça. É porque você, né, às vezes a gente que não está no contexto judaico, pense na cabeça de um jovem judeu vivendo em Israel. Israel que eu conheço, que tem um parlamento, que tem árabes, que tem judeus de todo tipo, que é uma democracia variada, né? 2 milhões de árabes, que são a mesma coisa que palestinos, são cidadãos de Israel e vivem tranquilamente no país. Né? Israel não tem objetivo de conquistar Gaza, porque isso não fez sentido. Eles entregaram isso há muito tempo atrás. Não quer dizer que eles estejam agindo da melhor maneira, na maneira de conduzir as operações lá, mas, pessoal, veja lá, pense em alguém que fala, sabe o seu tataravô? Pois é, ele foi morto na Rússia. Sabe o seu avô? Ele, então, né, eu saí correndo lá quando era criança, mas ele ficou lá e morreu no campo de concentração de Auschwitz, né?
E agora, essa pessoa mora em Israel e ele está sabendo que um determinado regime, como é o caso dos ayatolás, explicitamente disse: o nosso objetivo é destruir o Estado de Israel e acabar com o povo judeu. Então, tudo bem, a gente pode até criticar a maneira da resposta de Israel, mas você imagina como é que a cabeça e o pensamento de uma pessoa, sendo que na época da Segunda Guerra, enquanto os judeus estavam sendo mortos, as nações do mundo não fizeram absolutamente nada. E até a gente estranha, porque os genocídios pesados que aconteceram na Síria, que tem acontecido no Sudão, em tantos lugares do mundo, o abuso de direitos humanos, né, em vários países, parece não mexer com ninguém. Acho até curioso, né, que uma pessoa diz assim, Israel é terrível e ao mesmo tempo diz, não, a Rússia e a Ucrânia é um conflito entre os dois lá. Como assim, né? Então, quando você tem esse tipo de coisa, fica muito estranho mesmo. O antissemitismo na história faz com que, né, a maioria dos judeus que eu conheci na minha vida são todos traumatizados e com o pé atrás, porque houve antissemitismo religioso, houve antissemitismo racial e há antissemitismo geopolítico, né? Isso, mais uma vez, não significa que tudo que alguém faz de crítica ao governo de Israel ou a determinada entidade judaica seja antissemitismo. Israel comete erros e a própria população israelense critica e questiona. Para a gente caminhar para o desfecho, para as nossas perguntas, uma coisa importante está aí, é que muita gente tem uma atitude assim, teologicamente meio suspeita, dizendo, não, esse negócio de defender é coisa de dispensacionalista. Pessoal, não é verdade. Tá? É verdade que os dispensacionalistas é um grupo de perfil de preferência escatológica, do qual, por exemplo, eu não faço parte, que tem uma maneira de pensar e às vezes até coloca Israel numa posição mais elevada do que parece ser o testemunho geral da Bíblia. Mas, por exemplo, você vai ter pessoas que fazem parte da história do sionismo cristão, sionismo no sentido que Israel tem direito e acabará voltando para a sua terra. Destaques para quem? Jonathan Edwards, famoso teólogo de perfil reformado, absolutamente voltado para a espiritualidade, autor do famoso sermão, né, Pecadores Perdidos nas Mãos de Deus Irados, uma das referências quando a gente pensa em avivamento na história da América do Norte. O famoso suíço, Karl Barth, né, que logo de imediato rompeu com o seu cargo na Alemanha na época do nacionalsocialismo, do nazismo, e ele disse claramente que ele era pró-Israel e que ninguém poderia confrontar, né, essa realidade de Israel estar de volta na sua terra e confrontar o povo judeu sem ter desdobramentos problemáticos com isso. E Gerald McDermott, né, que também não tem qualquer referência dispensacionalista. E, na verdade, a gente tem mais pessoas aí importantes na história da teologia, né, que acabaram tendo grande destaque e são pessoas que sempre viram Israel de uma maneira muito positiva. Entre eles, mais um destaque importante é o teólogo germano-americano Reinhold Niebuhr, que também tinha uma perspectiva assim. Então, essa ideia, né, inclusive Gerald McDermott tem um livro muito interessante, né, que eu tive a oportunidade de escrever o prefácio sobre os árabes na Bíblia, para mostrar a importância dos árabes na história da redenção, e também fiz o prefácio da importância de Israel, né, que é um livro que, inclusive, nós temos à disposição aí no nosso site, né, para aqueles que querem aprender mais do assunto. O que é que a gente deve esperar no fim dos tempos? Os judeus voltam para a terra de Israel,
Os profetas disseram, de uma maneira ou de outra, isso tem acontecido. Chega um momento em que Jerusalém sai do domínio gentil. É uma realidade que já se manifestou desde 1967. Jerusalém é palco do fim dos tempos. E, pessoal, percebe, Jerusalém é uma cidade que não se compara com Paris, com Tóquio, Xangai, São Paulo, Nova York, Londres, Berlim, né? Não, é uma cidade pequena, é uma cidade que, se a gente for pensar assim, não tem tanto, mas está o tempo todo no centro das notícias e ela vai estar no centro da condução da história. Israel é restaurado espiritualmente e essa realidade já começou. Hoje nós temos aí dezenas de milhares de judeus, até mais do que isso, que têm encontrado Yeshua, Jesus, de uma maneira diferente do que parte da cristandade desenhou, e estão em sintonia com a fé mais do que muitas pessoas imaginam. Haverá um templo em Jerusalém. Não sabemos como é que vai ser, essa discussão aí pode ser levantada de várias maneiras. Os judeus, finalmente, eles aguardam e vão encontrar o Messias, e conforme Romanos deixa claro para a gente, chegará a salvação de Israel. E para todo mundo lembrar, né, aqui não significa que o judeu em si é melhor do que ninguém, mas vamos assim dizer, pelos caminhos da história, a salvação que chegou a nós, como diz João 4:22, veio através do povo judeu. Né? Então, às vezes, eu olho para certas coisas e digo, olha isso aqui, rapaz, como é gostoso e bonito, como é legal. Isso tem origem africana. Que legal, Deus abençoe os africanos. Olha, essa invenção aqui foi feita por uma mulher polonesa. Que legal, parabéns. Olha, isso aqui é um veículo que voa, tal, tem aí a presença de um brasileiro. Pois é. Muita coisa boa nesse mundo veio das mãos de árabes, veio da mão de europeus, africanos, ameríndios, asiáticos, e espiritualmente a salvação veio dos judeus, e gratidão a Deus por intermédio deles chegar até nós, e que Deus abençoe os gentios, abençoe os árabes, que também são amados e fazem parte da redenção, e abençoe o povo judeu. Então, terminamos aqui o nosso período de apresentação aí dessa primeira parte, né, da nossa live, e agora chamando nosso amigo, atenção, Giovanni, que deve estar aí sintonizado. Giovanni, como é que é? O povo está interessado, não está? Tem pergunta, não Opa! tem? Opa, o Todos povo tá sejam bem-vindos. interessado sim. Já Vamos estamos lá. aí com 1.011 pessoas assistindo agora Uau, aí. que Agradecer a coisa. todo mundo e falar, ó, que a gente tem 1.011 pessoas assistindo e 790 likes. Então, o pessoal pode ajudar a gente aí, né? Dá um Obrigado. like aí, Inscreva-se no canal. dá um like pra subir aí. É, há um tempão atrás aí, mais lá pro começo, tivemos um super chat do Thomas Marquês, mandou R$ 2 e falou: Estou muito feliz pela sua vida, professor Sayão. Muito E obrigado. Deus aí, agradecer abençoe. também o Sérgio Luiz, o Edgar e o Pedro Fiore, que se tornaram membros aí do canal. E aí, o Tufab, ele mandou aqui R$ 10 também, que eu não vou conseguir selecionar. Ele mandou Shavuatov, Pastor Sayão. Boa Sou tarde. Boa semana. Yehud e admiro muito o seu trabalho e o seu carinho para com o nosso povo. Fico Amém. muitíssimo feliz pela sua rápida recuperação do AVC. Hashem Yavarek Ocha. אותך. תודה רבה, באמת. אני שמח מאוד לשמוע את זה. תודה באמת. Obrigado aí. Deus abençoe. É isso aí. De superchat que a gente teve era isso. E Vamos às vamos perguntas, às tá? perguntas então aqui, ó. Vou pegar uma pergunta aqui. Começando nas primeiras lá, não sei, eu sei que É, eu que não o chat consigo. ele sempre vai correndo, né?
Vou pegar uma lá de Simão, do Flávio Guzmão. Isso acontece mais entre os católicos e ortodoxos ou em países de maioria evangélico? Isso já tem ocorrido também? Pois é, Flávio, eu estou com dificuldade para saber o que é o isso, né? Que ele está dizendo, né? Não sei qual que é a dúvida exata, mas assim, vamos dizer, talvez eu imagine que seja em relação à intolerância aos conflitos, né, com uma relação negativa com os judeus. De modo geral, a história de uma relação mais difícil, ela foi muito forte, né, em contextos católicos, especialmente mais antigos, e também em ambientes ortodoxos. Agora, nem sempre as pessoas faziam isso por serem da religião, mas também nós tivemos esse tipo de intolerância em ambientes protestantes também. Dentro de comunidades assim evangélicas mais afeitas à Bíblia, é mais difícil você encontrar uma atitude de intolerância diretamente. O que acontece em algumas comunidades evangélicas, assim, em alguns grupos você vê o que a gente chama assim de uma teologia de substituição, né? Alguns grupos seguem uma tradição originalmente não evangélica, medieval, que trabalha com a ideia Israel acabou e a igreja agora é, vamos dizer, dona de toda a realidade espiritual que tem a ver com a realidade do plano de Deus. E do outro lado, hoje você tem um extremo também, né? Por exemplo, alguns grupos evangélicos exageradamente ligados a Israel têm uma atitude de, assim, de defender Israel mais do que os próprios judeus, assim, como se tudo que Israel fizesse está correto e Israel está acima de qualquer crítica, né? E de uma ideia, algumas até que existe, que a gente pode imaginar assim, o desejo das pessoas se tornarem como se elas fossem judias, e aí começam a imitar maneirismos judeus que não tem nada a ver. Eu acho que isso acontece por uma razão muito curiosa, porque assim, quando você pega a população brasileira, por exemplo, que tem muita gente interessada em Israel e no povo judeu, as pessoas de origem mais assim europeia, ou mesmo asiática, né, que tem um histórico étnico mais nítido, são pessoas que têm uma tendência a ter uma distância maior com Israel. O que acontece no Brasil é que tem uma grande população que deve ter alguma origem judaica por causa da história dos judeus sefaraditas fugindo da Península Ibérica e vindo para o Brasil. E a população mais mestiça, que quando olha para a história protestante, ela não tem como se identificar com o europeu, ou com o alemão, ou inglês, ou suíço, né, o americano tal. Quando a pessoa pensa, peraí, mas meu nome é Pereira, então eu tenho uma ligação com um judeu, então eu acho que eu tenho relação com Abraão, então isso acaba sendo um negócio muito atraente. Então, por isso, na minha opinião, existe muita gente com essa conexão que quem vem de um pano de fundo europeu ou asiático não consegue entender bem esse tipo de relacionamento. E muita gente de perfil, às vezes, mais simples pensa dessa maneira. Bom, tivemos agora outra doação aqui do Jonatas Martins. Pastor Saião, não se trata de dois povos, certo? Bom, depende, Jonatas, o que a gente quer dizer com isso, né? São dois povos por definição, né? Até mesmo quando o texto bíblico diz dos dois povos, ele fez um, porque tinha dois, né? Então, assim, judeu é judeu e o não judeu é não judeu, né? A questão é que esse povo que é distinto um do outro tem uma relação de unidade em Cristo. Então, quando a Bíblia fala dessa relação que eles estão numa unidade, quer dizer que não existe uma distinção diante de Deus por causa da particularidade deles. Agora, não é verdade que no Novo Testamento o judeu desapareceu. Senão Paulo não tem sentido em dizer eu gostaria de ser apartado, né, de Cristo por amor ao meu povo, né? Quer dizer,
Se não existe gentil nem judeu, então as pessoas que estão em Israel não devem ser consideradas judias, e Israel não pode ser questionado com nada que está fazendo, porque ele é como qualquer nação. Mas não, as pessoas nessa hora eles lembram que eles são judeus e que eles são de Israel. Então são povos distintos, mas não são separados de Deus e não deixam de estar irmanados por causa do evangelho. Bom, tivemos outra doação aqui do Charles Almeida, de R$ 10, falou: Professor Luiz Saião, paz do Senhor. O que o senhor, o que o senhor entende da expressão plenitude dos gentios em Romanos 11, 25 e 26? Refere-se a um número completo de salvos ou a um tempo determinado no plano de Deus? Olha, Charles, como a proposta do Evangelho é exatamente levar essa mensagem a todos os povos, e uma vez que essa realidade dos gentios que tem início, né, na expansão da igreja no Novo Testamento, ela vai alcançar todos os povos, tribos, línguas, raças e nações. Então eu entendo que a plenitude é quando isso, né? Porque veja, Mateus 24:14, né? O evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Então eu entendo isso, que e de fato o que a gente está vendo hoje é uma coisa impressionante, até pelos caminhos digitais promissores, nós temos hoje o evangelho de fato indo para os quatro cantos da terra. Tivemos aqui outra doação do EBD Igreja Batista em Perdizes. Por que é complicado o judeu entender a questão da divina trindade? De fato, eles estão corretos? Então, EBD, vamos lá, né? Quando você vem de um ambiente gentílico, pega os gregos, os romanos, outros povos, eles adoravam um monte de deuses. Então, quando eles recebem o evangelho, o pessoal diz, então, olha, Deus é um só, mas esse Deus que é um só, ele subsiste em três pessoas distintas. Então, pensa para a cabeça de um pagão entender isso, ele não teria grande conflito. Falou, tá bom, eu tinha 20, 30 deuses, 50, agora é um só que aparece subsistindo em três pessoas, tranquilo. Agora, alguém que é moldado dentro de um contexto judaico, ou até mesmo num contexto islâmico, né, que é o que a gente chama de um monoteísmo mais radicalizado, quando você fala que Deus é um só e ele subsiste em três pessoas, a pessoa fala, peraí, me confundiu. Então são três deuses? Como assim? Né? E alguns judeus que creem em Jesus como Messias, mas ainda têm dificuldade com essa proposta trinitariana, né? E a gente tem que parar de pensar assim, mas o que o judeu acha? Tem um monte de grupo judeu com ideias diferentes, né? No entanto, é muito difícil, lendo o Novo Testamento com atenção, entender que não existe uma realidade trinitariana. Coisas muito simples, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são muitos textos. Eu não vou me delongar aqui, até porque a gente tem no próprio canal aqui, né? O pessoal que utiliza o material que está inscrito, tem aí lives e vídeos bons sobre Trindade que podem ser consultados. Tivemos a doação aqui do Thomas Marquês. Professor Saião, qual tradução você indica para estudos? Tradução da Bíblia, eu estou usando e estou referendando aqui a NVI original, fui coordenador da tradução, né? A NVI que você encontra na editora Geográfica, inclusive é a versão que a gente usa na Bíblia de estudo do Rota 66, né, que foi lançada agora. E fora a NVI, eu indico a NVT e a Nova Almeida atualizada e a Almeida século XXI. São as quatro que eu mais posso aí referendar. Tivemos uma pergunta aqui do Alexandre. Saião, o senhor acha que atualmente muitas pessoas estão usando um arcabouço político para mascarar o que na verdade é um antissemitismo? Não, com certeza. Existe um antissemitismo, porque, por exemplo, eu tenho ajudado
gente do Oriente Médio que foge, inclusive foge de regimes jihadistas, né? A gente tem ajudado palestinos, gente de Gaza, e eu conheço muita gente com um discurso fortemente anti-Israel. Aí quando você chega para essas pessoas, então você não quer ajudar o pessoal aqui? Silêncio. Não há nenhum. Então você fala, puxa, a pessoa está tão preocupada com o negócio, você diz, você pode ajudar uma criança a comer lá? Você pode ajudar alguém que está precisando? Então você vê alguma coisa está errada nesse processo. Então parece que em grande parte é um ativismo político, porque o que existe na região, que o pessoal tem que entender, é um regime, né, bastante marcado por um extremismo religioso que faz a população sofrer, num povo especial muito maravilhoso, que é o povo iraniano, e que esse regime articulou todo um caminho, uma proposta muito trabalhada de destruição de Israel. Então ele movimentou os Houthis, movimentou Gaza a detrimento da população, o que eu acho curioso, quando Israel erra e mata civis em Gaza, muita gente fica revoltado. Quando o Hamas faz a mesma coisa, essas pessoas ficam em silêncio. Quer dizer, parece uma coisa meramente política mesmo, né? A gente vê também uma situação complicada com o Hezbollah, né? Houve toda uma movimentação nessa direção. E aí as pessoas que anteriormente já tinham uma antipatia, algum tipo de rejeição, de oposição a Israel, ao povo judeu, agora eles se sentem na liberdade de chegar e falar aquilo que eles sempre disseram. Então, por exemplo, muita gente que foi protestar, né, contra Israel no mundo saiu quebrando um monte de coisa, tudo quanto é lugar, e em que medida isso realmente traz qualquer diferença? E você percebe que muitas das pessoas nem conhecem a região, nunca estiveram lá, não conhecem a realidade, né? Então é um problema difícil, né? O ideal é realmente fazer uma separação, uma divisão de dois estados e trabalhar em função da paz para israelenses e para palestinos, para judeus e árabes. Tem uma pergunta aqui da nossa membro Heloísa Araújo de Souza. Pastor, qual livro de arqueologia bíblica o senhor indica? Opa, bom, eu não posso deixar de dizer que nós temos gente nos seguindo lá na Nova Zelândia, o Josinaldo, em Quental. Muito obrigado, gente do mundo todo aí, né? O livro de arqueologia bíblica, eu indico, né, um livro, a Bíblia de Estudo Arqueológica, que foi lançado pela editora Vida, eu acho que ela está esgotada. E tem um livro de pequena introdução à arqueologia, que foi publicado pela Vida Nova. Né? Agora, para quem está interessado mesmo, podem seguir o meu perfil aí, que eu vou já dar detalhes. Nós teremos um congresso de arqueologia bíblica ao vivo com gente de Israel, Estados Unidos e Brasil, de 4 a 6 de setembro, uma parceria com o Instituto Moriá de Jerusalém, ligado à Universidade Hebraica e à Faculdade Batista Pioneira. Então, isso é realmente imperdível. Fique ligado com a gente aí. Eu mandei aí no chat, né, o link do congresso aí para quem tiver interessado, né? Obrigado. E Pergunta que me fizeram aqui se esse ódio a Israel tem origem espiritual. Eu entendo que sim. Aliás, qualquer ódio inexplicado, gratuito, tem alguma coisa errada com isso, né? Então, por exemplo, se alguém, vamos dizer, morou lá na Eslovênia, né? Ou morou na Tailândia, e aí lá ele teve uma experiência ruim, ele foi maltratado, ele diz, eu não gosto muito de tailandês ou de esloveno, e aí você entende, né? Mas, quando você vê uma pessoa que nunca foi para Israel, que não sabe nada que tem lá, que nem conhece, né, o povo judeu, nunca entrou numa sinagoga, não tem relacionamento, você vê que essa pessoa tem uma rejeição intensa, isso não faz sentido, né? É uma coisa completamente esquisita. E eu vi pessoas assim, e de fato, parece algo assustador e que não faz sentido. Ódio contra qualquer grupo de pessoas gratuito é um problema moral e espiritual, e
contra Israel e os judeus também. Agradecer aqui ao a Karen Rachel mandou uma doação aqui de R$ 5 falando: Muito cristão e obrigado. judeu pode se casar? É considerado pecado? Não, não é considerado pecado. Um cristão um judeu pode haver, eu conheço inclusive vários casos de casamento e não é o caso, né? Nesses casos, quando alguém, né, porque quando você fala cristão e judeu, do que é que você está falando? Né? Porque tem gente que é cristão em que sentido, é judeu em que sentido. Qualquer casal, né, o homem e a mulher devem conversar entre si, porque quando são muito diferentes e eles não tiverem os seus caminhos alinhados, isso certamente pode dar muita confusão. Então é bom alinhar bem o pensamento e conversar para poder, especialmente, né, conduzir os filhos, né? Uma pessoa fez uma pergunta aí, Giovanni, eu não vejo mais, faz um tempo aí, quando a Bíblia fala no Apocalipse daqueles que se dizem judeus e não são, e que são sinagoga de Satanás. Então, pessoal, Apocalipse é um livro simbólico. Como é um livro simbólico, tem a besta que sai de dentro do mar, tem a mulher fugindo do dragão, né? Então, essas frases de Apocalipse, por que que se diz isso? Em Apocalipse, tudo aquilo que envolve a comunidade da fé tem como referência aquilo que aconteceu na história de Israel. Então, por exemplo, os redimidos vão cantar o cântico de Moisés. As lembranças são fortemente ligadas a Gênesis e a Êxodo. Então, o que, que você espera de uma comunidade alinhada com Deus? Que seja uma comunidade como foi a de Israel, ou seja, de judeus. E como é que chama o ajuntamento dessa comunidade quando eles se reúnem no Shabat e em outros momentos também? É a sinagoga. É quando você tem um grupo que parece ser espiritual, mas está traindo isso, esse grupo é chamado de sinagoga de Satanás. Não quer dizer esse texto que toda sinagoga é de Satanás. Jesus falava na sinagoga todo sábado. Paulo, quando está na sua missão, no sábado ele vai e visita a sinagoga. O texto não está querendo dizer essas conexões que são antissemitas, praticamente racistas, dizer que isso tem a ver com o projeto de sionismo. A própria palavra sionismo tem que ser entendida, né? Porque existe uma acusação indevida dizendo que existe um projeto colonialista europeu no Oriente Médio, que é um colonialismo feito por Israel ali. Os judeus saíram da Europa por causa do antissemitismo, não saíram para fazer colonialismo, eles saíram porque eles estavam queimando em Auschwitz, eram perseguidos, a maior parte deles, os outros que chegaram ali fugiram dos países árabes debaixo de perseguição. E o Oriente Médio é gigante, nós temos lá mais de 20 estados árabes e menos de 1% das terras do Oriente Médio estão nas mãos dos judeus, ainda num estado que não é 100% judeu, que é 75%, tem árabes e outras minorias. Então, é muito absurdo pensar isso. E quando você quer saber se existiu colonialismo, sabe como é que você faz? Veja em quantos lugares do mundo uma língua é falada. Então, por exemplo, quantos lugares do mundo falam árabe? Falam inglês, falam francês, espanhol, até português, ou russo. Você vai encontrar em vários lugares. Quantos lugares do mundo falam hebraico? Nenhum, só em Israel. Então é muito estranho essa conversa de colonialismo. Agradecer ao Tufab aqui também, mandou outro superchat. Estou lendo por curiosidade o Brit Hadasha e optei pela BJC, mas um amigo católico disse que era uma Bíblia herética. O que o senhor acha dessa tradução? BJC. Aí eu preciso ver o que é essa BJC. BJC, que Bíblia é essa? Porque está aí a Bíblia judaica, né? Não, veja, não é, a Bíblia não é herética, pessoal. A questão é a seguinte: tem coisas, né, como nós estamos dizendo aqui, tem coisas que você tem uma linguagem para expressar.
Então, por exemplo, o Novo Testamento, ele vai dizer que lá em João 10 que havia uma festa chamada Festa da Dedicação. Ok, para quem não é judeu, o que é a festa da dedicação? Tal, vai ler lá, né, a dedicação do templo. No contexto judaico, isso é chamado de festa de Hanukkah. Então, as Bíblias, chamada Bíblia judaica, ela coloca a linguagem dentro de um contexto que a tradição judaica identifica, mas não tem nada a ver com isso de jeito nenhum. Tá? Bom, acho que estamos aí no final, né? Chegando aí no desfecho, né? E para as últimas perguntas agora? Pode talvez mais uma ou duas. Eu só quero fazer uma observação, né? Sim, sim. Que temos gente aí que, não sei, talvez a Isabela precisa conhecer a coisa mais de perto, ou ver a live como um todo. Nós acabamos de dizer que ninguém está aprovando tudo que o exército de Israel faz, e ninguém aprova nada do que o Hamas faz. Né? E se alguém quer ajudar palestino de verdade, eu tenho os caminhos. A gente ajuda gente de Gaza que está no Brasil e ajuda crianças lá. E vocês devem ter uma posição mais equilibrada, porque você tem um conflito, você tem uma guerra, e você está longe, você não está vendo o que está acontecendo, você está ouvindo notícias de um lado ou de outro. Se ouvir a notícia de 2 caminhos, 3 fontes, você vai perceber que a coisa não é bem assim. Então, a gente deve ter um cuidado maior de ter posições muito exageradas e fortes daquilo que a gente não viu, não testemunhou. Nosso objetivo é que Deus abençoe judeus, Israel, árabes e palestinos, e vamos trabalhar para a paz e para ajudar quem precisa. Vamos lá para as últimas 2 perguntas? Vamos então. A gente teve 3 superchat agora, assim, um atrás do outro. Quer ler esses 3 ou só 2 mesmo? Pode ser, vamos lá. Esses 3 então, ó. O Charles Almeida mandou aqui, ó. Professor Saião, o senhor já considerou lançar uma Bíblia NVI original do dia a dia com edição de leitura aprimorada e páginas de boa gramatura? Tem alguma indicação? Pretendo comprar a Rota 66 de estudo. Olha, Charles, a RTM lançou, não sei se está disponível, uma Bíblia NVI com o conteúdo do presente diário, que era, né, um material devocional, né? Eu sou apenas um autor de conteúdo, né? Eu não tenho editora, eu não tenho essa questão. Quem decide isso são as editoras, né? Material devocional do dia a dia, a gente tem o material que eu desenvolvi, que é o Torrentes no Deserto, né? Que é um material muito adequado, de experiências profundas, e que está disponível no nosso site também, tá? Então, aí fica a dica para o pessoal. Aí teve aqui o Josinaldo Júnior, mandou $5 Nova Zelândios aí. Falou, obrigado pelo seu trabalho. A Bíblia do Rota 66 terá a versão digital? O valor do frete da versão física para Nova Zelândia quase nos faz rasgar as vestes. Pessoal, o Josinaldo, ele está no futuro. Hoje aqui é dia 21, ele já está lá no dia 22, do outro lado do planeta. Obrigado, Josinaldo. Olha, de fato, um frete até aí, eu acho que, sei lá, custa aí o preço de Wellington ou de Auckland, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu conversei com a editora, eles estavam trabalhando nessa direção. Assim que sair a proposta de uma versão digital, a gente avalia, e eu não sei, né, se por acaso eles ampliarem aí a distribuição para chegar nos lugares mais longínquos, fique em sintonia com a gente. O pessoal está fazendo pergunta de Adão, de Eva. Pessoal, temos um curso de Gênesis que está aí, né, que nós estamos iniciando aí propriamente, né, as aulas essa semana agora. Então, quem tiver interesse no estudo aprofundado sobre Gênesis, fique ligado, o nosso amigo Giovanni vai colocar o link aí para aqueles que quiserem entrar na turma que está caminhando bem aí. Eu coloquei aí no chat, né, o link do curso. E o último superchat aqui, então, para finalizar, o Herman F.
O judeu que ouve o evangelho rejeita a salvação por meio de Cristo e morre nessa condição. Podemos entender seu destino como o mesmo dos não-judeus? Sim, qualquer pessoa que rejeita a obra de Deus e a salvação que nos é concedida, independente do que ele é, a sua nacionalidade, ele está na mesma situação, né? A justiça de Deus é a mesma para todos do mundo, tanto em termos de salvação como de rejeição. Agora, só que nós não somos chamados a sermos juízes dessa situação, né? Porque o nosso papel é ser testemunho do Evangelho, anunciar o Evangelho e orar pelas pessoas e fazer o bem. Eu tenho ficado muito surpreso na minha vida de pessoas que eu nunca imaginava, olha, o sujeito é isso e aquilo, e quando eu vou descobrir a pessoa, né, antes da sua partida, ele mudou, ele estava pensando, ele estava orando, estava lendo coisas que ninguém sabia, então a gente tem que ser muito cauteloso, porque a gente não sabe os caminhos de Deus no coração das pessoas. Então é isso aí, né? Agora finalizar aí com mais uma Então, mensagem aí. uma última questão, alguém fala sobre todo Israel será salvo, se são todos israelitas, isso é uma coisa que está falando da realidade escatológica, e para quem estuda assim a Bíblia sabe o que significa um todo representativo, né? Isso quer dizer que quando chegar na plenitude do tempo escatológico final, isso quer dizer que a nação de Israel, porque o texto é muito claro, né, que Israel está numa situação de desobediência e virá aquele que vai afastar de Sião as suas iniquidades, e então todo Israel será salvo. Quer dizer que a nação como um todo, a mesma coisa que a gente disse, que a igreja é a noiva de Cristo, a igreja será arrebatada, quer dizer que todos os cristãos não vão, ou não, as pessoas que estão em ruptura com Deus, mesmo que façam parte formalmente da igreja, eles não estão incluídos da mesma maneira, não quer dizer que necessariamente todo mundo que é de Israel, um por um, vão, né, significa que vai haver essa grande redenção da nação em oposição àquilo que aconteceu no passado, né? Aquele famoso texto de Zacarias, olharão para aquele a quem transpassaram, né? Quando chegar a redenção conforme a promessa de Romanos capítulo 11. Mas, pessoal, muito obrigado pela participação de todos, muito agradecido, estejam sempre em sintonia, escreva aí no canal, se inscreva, aperte o sininho, né, e indique para os amigos. Todos os dias praticamente temos vídeos interessantes, temos nossos cursos, materiais à disposição. Mais uma vez, gratidão demais por aqueles que oraram por mim, que foram solidários, né, passando por esse momento difícil de um AVC que poderia ter significado a minha partida, e pela bondade de Deus aqui estamos para estar em sintonia com todos vocês. Um grande Só abraço. pra finalizar, Opa. antes, teve gente perguntando no chat aí do se tinha desconto pro curso de Os Mistérios na Origem, né? Se quem é membro do canal pode entrar em contato com o suporte, que a gente tem um cupom de 10% de desconto na compra aí por mês. Então, se quiser se tornar membro aí, vai ganhar um cupomzinho de desconto aí para compra no site. Tá ótimo. Muito obrigado, Giovanni. Obrigado a toda a assessoria aí do canal. Pessoal, boa noite a todos. Deus abençoe. E já já vou descansar, que amanhã cedo estarei ali na IBNU, né, para a nossa alegria também no momento de gratidão a Deus por tudo que ele tem feito. Grande abraço, boa noite para alguns, boa tarde para outros e bom dia para outros. Deus abençoe.